رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente e nos guie, porque aquele que Allah guia, ninguém desvia, e aquele que Allah desvia, ninguém guia. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse em árabe: "Man ahdatha fi amrina", aquele que inventa algo nesta ou na nossa ordem, esta será repudiado. Ou aquele que inventa algo na religião islâmica, Allah não aceita dele. Por isso, vamos seguir a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estudar cada vez mais, buscar o conhecimento através do Alcorão, do livro sagrado Alcorão e da tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde nós encontramos a nossa salvação, onde nós encontramos o nosso guia, para que nós conseguimos traçar os nossos caminhos e andar no caminho da senda reta. Por isso pedimos sempre orientação para Allah subhanahu wa ta'ala, que nos guie sempre. E hoje, inshallah, vamos completar o livro do jejum e a nossa aula hoje é sobre Zakatul Fitr, quer dizer, a doação do último dia do Ramadã, ao primeiro dia do Shawwal, que é o dia do Eid, o dia da festa dos muçulmanos, o dia da festa da quebra do jejum. Zakatul Fitr, a caridade da festividade da Al-Fitr. Allah ordenou a todo muçulmano que possua mais alimentos do que necessita para um dia e uma noite da festa, de que uma medida de sa', uma medida em árabe, ou uma medida antiga que as pessoas usavam antigamente, que cabe nas mãos juntas em forma de concha. Se a gente fazer assim, isso é um sa'. O que cabe na mão de uma pessoa adulta, isso é um sa', essa é uma medida que os muçulmanos usavam antigamente. E tinha até um copo, ou um balde, que quase enchia esse sa'. Então, o sa', o que cabe nas mãos juntas em forma de concha, fazendo desse jeito. Todo mundo pergunta, que isso passa muito já nos livros que ensinam a jurisprudência islâmica, ensinam esta medida, ou falam sobre essa medida. E todo muçulmano deve saber disso. De um alimento, quer dizer, de um trigo, arroz, podendo ser trigo ou arroz, aos muçulmanos pobres, para que não haja nenhum necessitado sem comer nesse dia do Eid. Então, aqui está dizendo que todo muçulmano deve observar, se notar que tem acima da sua necessidade para um dia do Eid, o que tem acima da sua necessidade, se ele tem isso, se ele possui isso, acima da sua necessidade para um dia, então ele tem a obrigação de doar este sa' para os pobres e necessitados no dia do Eid. Seu prazo, que dia que tem que ser doado? Qual o horário que tem que ser doado? Nós falamos que depois que termina o Ramadã, todo muçulmano tem essa obrigação. Vai desde o pôr do sol do último dia de Ramadã até o momento da oração do Eid al-Fitr. É lícito dar caridade 1 ou 2 dias antes do Eid. Também é permitido, que dia, qual o momento certo para fazer essa doação. Então, seria o correto antes ou depois do pôr do sol do último dia de Ramadã. O último dia do Ramadã, acabou o jejum, depois do pôr do sol, até a oração do Eid. No outro dia, às 7 horas da manhã. Então, antes da oração, tem que ser doado. Não pode ser depois da oração. Tem que ser dada esse Zakat al-Fitr. Se dá depois da oração, isso é considerado sadaqa, doação. Não é considerado
Zakat al-Fitr. Então, essa é uma obrigação de todos os muçulmanos fazer isso, que possuem mais que a sua necessidade em alimento. Sua medida é um sa'. Um sa', essa medida que nós falamos, que é a concha. Equivalente aproximadamente 3 quilos. Igual 3 quilos de arroz, ao 3 quilos de trigo, ao 3 quilos de feijão, ao 3 quilos do que é usado no país, de grão. De alimentos que sejam consumidos comumente no lugar. Tipo, tudo que é usado no lugar, ao que seja aqui, se usa feijão. Nos países árabes não se usa feijão. Então aqui pode dar então feijão. Seja trigo, arroz, tâmaras ou algo similar. Na Arábia Saudita usa tâmaras. No Iraque usa tâmaras. Ou algum país que usa tâmaras também pode dar 3 quilos de tâmaras. A caridade é obrigatória. Deve ser dada contando com cada membro da família que se mantém. Como esposa e filhos, recomenda-se também dar pelo filho que foi concebido e ainda não nasceu. Assim, paga-se um sá de alimentos por cada pessoa, quer dizer 3 quilos aproximadamente por cada pessoa. O que significa, se você tem 3 filhos, ou você tem 2 filhos, ou você tem um filho e a sua mulher. Uma família que é formada de 2 filhos e a sua mulher, são 4 pessoas, você e a sua esposa e os 2 filhos. De cada um deles você deveria dar 3 quilos de alimentos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que para dar esse tipo de alimento para os pobres, e alguns sábios muçulmanos não permitem que seja dado dinheiro, mas outros sábios falam que pode dar em dinheiro, equivalente aqui no Brasil 20 ou 25 reais. Mas mesmo assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi pedido para ele escolher 2 algos ou 2 opções, que sempre escolheu o mais fácil para a sua nação. Então, se é mais fácil hoje doar dinheiro, a gente pode doar dinheiro. Mas o mais correto e o melhor é doar este tipo de alimento que nós mencionamos agora há pouco. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, impôs esta caridade para purificar o jejuador das banalidades e obscenidades que tenha cometido, para alimentar os pobres, assim que cumprir com esta caridade obrigatória antes da oração do Eid, cumpriu plenamente o ordenado. Aqui o Sheikh está dizendo que na oração, quando a gente pratica a oração, existem orações voluntárias que nós praticamos posterior da oração obrigatória ou anterior ou antes da oração obrigatória. Essas orações, algumas orações voluntárias que nós praticamos, para cumprir ou cobrir as falhas que nós praticamos durante a oração obrigatória. Do mesmo jeito, no nosso jejum, como nós praticamos algumas falhas, porque nós somos seres humanos, algumas falhas, alguns erros. Então, essa zaká, ela cobre perante Deus, quando nós doamos isso para os pobres, ajudamos os pobres, cobre as nossas falhas durante o jejum. Então, por isso que ela tem que ser paga no último dia. E mesmo assim, ela tem o objetivo de não deixar nenhum muçulmano com fome ou necessitado naquele dia da festa, naquele dia do Eid. Legislou-se que fosse difundida a alegria de toda a família, crianças e adultos, homens e mulheres, utilizando para isso todos os meios lícitos, como vestir uma roupa nova e bonita e adorar Allah, se alimentando durante o dia, como consequência e proibido jejuar no dia do Eid. Então, também legislou-se, que é pela jurisprudência islâmica, que todo muçulmano tem que mostrar a sua felicidade naquele dia. Tem que mostrar que ele está no dia de festa. Agradecer a Deus que ter obedecido, ter feito o jejum durante um mês, que muitas pessoas não têm a saúde que pode praticar esse jejum, não tem também tempo, ou não foi proporcionado para ele o ambiente para fazer o jejum.
Então, são várias dádivas. Allah guiou para o Islã, ele tem saúde que pode jejuar, e ele também está no ambiente islâmico. Tudo isso são dádivas de Deus. Então, por isso, a pessoa, quando termina o jejum, agradece a Deus, festejando e dizendo para Deus que, agradecendo a Deus por ter proporcionado tudo isso para ele praticar essa adoração e essa dádiva de Deus. Então, o jejum é uma dádiva de Deus. No final do jejum, todos festejam. No lícito, não no ilícito. Lícito, usar roupa nova. Agora, as mulheres irem para a mesquita com roupas ilícitas mostrando o seu corpo, isso é igual a uma pessoa que pratica o tricô. Depois, Deus disse, depois que terminar a blusa, ela desmonta tudo. Chega no dia do Eid, as mulheres, a gente percebe nas mesquitas aqui no Brasil, elas vão para o Eid, ou vão para a festa religiosa, mostrando grande parte do corpo, onde Deus proibiu isso. Cadê os pais? Cadê a família? Cadê os sheiks? Cadê os líderes religiosos? Cadê as pessoas que devem orientar e aconselhar essas pessoas que vêm para um ambiente islâmico, ambiente de agradecer a Deus por ter jejuado? Cadê o fruto desse jejum? O fruto do jejum é coibir e proibir a gente a praticar algo que Deus não gosta. Então, o jejum é uma escola, é um curso que vem anualmente para que nós avançamos, progredimos perante Deus. Aí a gente mostra para Deus, quando no dia do Eid, quando as mulheres vêm todas enfeitadas, e os homens sentando, fumando e praticando algo que Deus não gosta. Então, o que é permitido nessa festa é o que Deus licitou, que Deus permitiu. Senão, estará apagando, estragando tudo o que foi feito. Existe um provérbio árabe que fala que quando a vaca enche o balde de leite, de quase 20 litros, e dá um chute a um coice e derrama esse leite no chão. Isso é o caso das pessoas que praticam o jejum. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que oriente todos os muçulmanos. Nós não estamos criticando ninguém, estamos apenas pedindo para cada um refletir e ver esse sofrimento, ou essa fome e a sede que o muçulmano passa durante um mês, e depois no dia do Eid ele acaba com tudo isso. Acaba, ele estraga, invalida. Então os muçulmanos têm que observar muito bem isso para que Deus aceite as obras deles. Nós mencionamos que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o nosso exemplo. Quando terminava o Ramadã, eles suplicavam 6 meses após o Ramadã para que Deus aceite o Ramadã, aceite o jejum deles. 6 meses. Ficava suplicando para Deus todo dia. Deus, aceita o nosso jejum. E depois desses 6 meses, ele suplicava que para Deus, dá saúde e dá tempo de vida para eles para alcançar o outro Ramadã. Então, o Ramadã é uma grande escola, é uma imensa misericórdia de Deus. E a gente acaba perdendo essa imensa misericórdia de Deus com um dia de festa, ou com algumas práticas que Deus não permite e não aceita. Foi legislado pronunciar o takbir, dizer Allahu Akbar na noite do Eid, ao sair do lar para a oração do Eid, terminando ou com a própria oração. A razão é mostrar a alegria de haver completado o jejum do abençoado mês de Ramadã. E é em agradecimento a Allah por nos agraciar e orientar com jejum. Allah louvado seja, disse: engrandecei a Allah por haver vos guiado, e assim sereis agradecidos. É a Surata Al-Baqarah, versículo 2. Então, sempre a gente tem que engrandecer, enaltecer Allah e os símbolos de Allah. Então, não sei se vocês percebem, no discurso do Eid, o Sheikh fala Allahu Akbar, Deus é maior. Quando nós entramos na oração, iniciamos a oração, a gente fala Allahu Akbar. Quando a gente faz
essa súplica, ou esse canto do Eid, a gente repete várias vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é maior de tudo. Deus é maior da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos. Deus é maior do que nós possuímos. Deus é maior de tudo aqui no universo, na Terra. Deus é maior dos nossos filhos. Então, primeiro, nós estamos proclamando, dizendo para Deus, o Senhor é maior de tudo. Eu vou praticar tudo que o Senhor me ordenar, e eu vou deixar meus desejos e minhas vontades para o lado e vou praticar a sua ordem. Será que isso que nós estamos fazendo? Ou é dizer Allahu Akbar como um canto bonito? Seria uma música ou seria uma hipocrisia? Nós devemos entender, pelo menos refletimos o que nós falamos. Allahu Akbar, Deus é maior de tudo dos nossos desejos e as nossas vontades. A descrição do takbir, porque o takbir que se fala nas mesquitas hoje em dia, algumas mesquitas aumentaram, acrescentaram alguma coisa do takbir que não está na tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não está nos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O takbir verdadeiro, ou correto, que deveria ser Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Quer dizer, Allah é o maior, não há divindade fora de Allah. Allah é o maior e louvado seja Allah. E também pode dizer Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah é o maior de todos, louvado seja Allah, glorificado seja Allah de dia e de noite. É isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. E as outras maneiras não significa que é pecado. Mas o correto é falar dessa descrição, ao falar desse jeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Os homens aumentam a voz com o takbir em seus caminhos, mas sem incomodar ou distrair as pessoas, enquanto as mulheres fazem em voz baixa. Se os homens indo para o Eid, indo para a mesquita, também eles devem falar Allahu Akbar, Allahu Akbar. E na mesquita os homens aumentam a voz e as mulheres falam isso em voz baixa. Pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala que nos oriente sempre, que amolece os nossos corações, que abre a nossa mente para que entendamos que é a única salvação, o único jeito de nós conseguimos a nossa honra islâmica seria no caminho correto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É seguir o Alcorão e a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esquecer o nosso ego, esquecer a nossa própria vontade, para que nós conseguimos sempre ser orientados por Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan ya Habib, Ramadan, ليتك دوما